Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do Egrégio Órgão Especial sem impugnação aprovada da sessão anterior. O número 2 da pauta administrativa é o processo C 2022-0610-3081, requerimento de aproveitamento do magistrado posto de disponibilidade. O doutor Glaucenir Silva de Oliveira, juiz de direito, ele foi punido com a pena de indisponibilidade por 2 anos. Passado o prazo, ele pediu o reingresso. Segundo a resolução do CNJ, nós temos que fazer aqui no tribunal os exames, foram todos feitos, encaminhados por Vossa Excelência, mas a decisão é do Conselho Nacional de Justiça, não nossa. Então, a minha proposta é de encaminhamento desses exames para o Superior Tribunal de Justiça. Todos de acordo? Presidente. Quem pediu a palavra? Eu estava lendo, Carlos Oliveira, estava lendo a resolução, a decisão não é nossa, mesmo que, pelo que eu li do artigo da resolução, a decisão seria do Tribunal de Justiça. Não, é a minha única dúvida. É do órgão que impõe a punição. Que diz o Tribunal de Justiça decidirá. Tem acórdão do CNJ nesse sentido. Tá bom, obrigado pelo esclarecimento. Todos de acordo? Aprovada a remessa dos documentos. Sim. Por não, é nesse caso? Muito boa tarde a todos. Senhor presidente, é só uma informação. Existe realmente uma consulta do... Perdão. Não, mas é rápido, não tem para você botar capa, é rápido. É muito rápido, só um esclarecimento, senhor presidente. Por não. Mesmo assim. Existe uma consulta do CNJ de 29 de março de 2014, em que o caso concreto remete ao Tribunal do Maranhão. E assim, eu sei que esse é o julgado que está sendo utilizado como paradigma. Mas hoje eu descobri, vindo para cá, por isso eu peço perdão de não ter informado isso nos autos. Hoje, vindo para cá, eu tomei conhecimento que está pautado para o CNJ, na semana de 20 a 27 de outubro, uma consulta, portanto, muito recente, 2022, sobre esse tema. Eu tenho um número aqui, inclusive. Então, eu só quis informar isso, senhor presidente, para, se fosse o caso, retirar de pauta e esperar o julgamento pelo CNJ. Mas eu só quis ter essa informação mesmo. Não, obrigado, doutor. Não precisa. Nós remetemos, eles decidem se vão julgar ou não, devolver para a gente. Melhor muito assim. Obrigado. Mais rápido. Terceiro processo é crime de residir fora da comarca. Os próximos 3 processos são nesse sentido. O primeiro, o doutor Heron Simões dos Santos, juiz da 2ª Vara de São João da Barra, ele reside em Campos do Goitacazes. Todos de acordo? O seguinte é a doutora Monique Abreu Davi, da 1ª Vara Civil de Queimados, ela reside no Rio de Janeiro. Todos de acordo? E o seguinte, a última é a doutora Monique Corrêa Brandão de Santos Moreira, primeira vara da Comarca de Rio Bonito, ela reside em Niterói. Todos de acordo? Então, aprovados todos à unanimidade. Eu vou pedir ao eminente desembargador Maldonado de Carvalho. Desembargador Maldonado, Vossa Excelência assumir a presidência, por favor, porque eu estou... Pois não, presidente. Estou sem dificuldade de falar. Pois não, presidente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Acho melhor eu ir para aí, presidente. Oi, meninas, oi, meninos. Tudo bom? Comunico que o quarto da pauta, a ação rescisória 1295488, autor Hospital São Lourenço, Eireli, e réu Bruno Maia de Castro e outros, está sendo adiado. Retirados de pauta. O primeiro, que é o processo administrativo disciplinar em face de magistrado 74549-10, o terceiro da pauta, que é a direta de inconstitucionalidade 26870-53, da relatoria da desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, e o sexto, que é o agravo cível
31.4861.85 da relatoria do desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos. Chama julgamento segundo da pauta, que é o mandado de segurança 7983855, impetrante Orminda Rodrigues dos Santos, advogado doutora Fátima Cristina Ferreira Machado, amic curiae, Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro, advogado doutor Tiago Maia Ferreira Cavalcante, é o único presente, interessado Banco Santander Brasil S.A. e MyCred, Cobranças Amigáveis, Eireles, a relatoria do desembargador Najib Slaib Filho. Apenas o doutor Tiago Maia Ferreira Cavalcante está presente, desembargador. Ele é advogado por quem, senhor presidente? Ele está pela OAB. Isso, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria de ouvi-lo. Então, doutor, Vossa Excelência com a palavra. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Saúde na pessoa do senhor presidente. E minha manifestação aqui será breve. Na realidade, esse caso é um mandado de segurança interposto contra uma decisão de indeferimento de sustentação oral por parte de um advogado em sede de agravo de instrumento que discutia a questão de tutela antecipada. Então, portanto, cabível em tese a manifestação de sustentação oral. O indeferimento foi fundado na inexistência de meios técnicos para que a advogada realizasse sustentação oral de maneira telepresencial. A questão é que no CPC há uma previsão expressa de que o advogado que tenha domicílio em sede distinta do tribunal, ele possa fazer a sustentação oral dessa forma, independente de questões de pandemia e etc. E nos traz preocupação, e é esse o motivo da nossa manifestação e da nossa intervenção nos autos, que as câmaras aqui do tribunal ainda não observem essa previsão legal, disponibilizando aos advogados essa faculdade. Então, o nosso entendimento é de que isso é uma violação de prerrogativa e de que isso é um problema que precisa ser sanado, né, de uma maneira uniformizada até por parte do tribunal, para que os advogados que militam em outras comarcas possam exercer essa faculdade, que é uma previsão expressa no CPC desde 2016 para cá. Enfim, é uma questão que não seria necessário discutir se o cabimento ou não, discutir se é algo que deva ser deferido conforme a conveniência da presidência de cada órgão. É uma previsão legal que já está há muito tempo em vigência e é um exercício de faculdade por parte do advogado, portanto, uma prerrogativa que precisaria ser observada. Então, a nossa manifestação nos autos, em específico, foi no sentido de corroborar o pleito da parte de anulação do julgamento, porque ela foi cerceada nesse sentido. Então, a advogada não exerceu o direito, a princípio, por uma questão técnica que deveria ser atendida pelo tribunal, como ali o provedor da função jurisdicional, atendendo ali as determinações legais. Então, eu encerro por aqui minha manifestação, agradeço a todos, uma boa tarde. Obrigado, doutor. Passo a palavra ao eminente relator para voto. Senhor presidente, eu me dispenso de ler o voto, ele já está no sistema e eu não consegui observar que algum colega declarasse no sistema que estivesse me acompanhando. Temos 5, 6 votos não me acompanhando, divergindo. Eu gostaria, sem ler os autos, eu só gostaria de observar o que não coloquei nos votos. Primeiro, porque é uma advogada com a OAB do Rio de Janeiro, mas residente no nobre município de Mantenópolis, no Espírito Santo. Tá? E aí isso leva a uma questão. Os outros órgãos deste tribunal utilizam o tempo todo os modos virtuais, mesmo porque nós fomos forçados a utilizar isso, tendo em vista a pandemia. Inclusive, na pandemia, nós finalmente saímos no plantão do processo papelal para ir para o processo virtual. Agora, as câmaras,
A maioria delas, pelo que eu sei, ou ao menos a minha sexta Câmara, unânime, tanto na composição anterior quanto nesta composição atual, ela quer que haja o sistema virtual, né? Ou nós chamamos sistema online ou sistema à distância, para que possa fazer as sessões. Dos órgãos que eu tenho a honra de integrar, a Seção Civil e a Sexta Câmara admitem simultaneamente tanto o sistema presencial quanto o sistema online. E mais ainda, a OAB é uma instituição nacional, mas ela é nacional menos que a magistratura é nacional. Porque os magistrados e o poder judiciário, ele tem que atuar genericamente. Quando eu entrei na Justiça, há 52 anos atrás, como oficial de Justiça, não tinha essa visão. Nós tínhamos uma Justiça estadual. Mas desde a Loman, de 1979, tem essa visão que a magistratura é nacional, a Justiça é nacional, a própria Constituição prevê que as causas possam estar aqui hoje e logo no dia seguinte já está no Supremo Tribunal Federal ou no STJ, como eu comentava com o colega Adriano hoje no almoço, né? A gente era juiz de fazenda pública e tinha essa, aspas, nacionalidade o tempo todo. No caso aqui, essa egrégia Câmara, né, é a 19ª, o despacho impugnado diz o seguinte, isso é um mandado de segurança, inexistindo meios técnicos para a requerida sustentação por videoconferência e havendo designação de sessão presencial, nada a prover. Então, o despacho impugnado diz que não há meios técnicos para fazer essa sustentação por videoconferência. Então, entendendo que o advogado é obrigado a se deslocar para isso. Eu concedi a liminar para suspender o julgamento, marcado para o dia 26 de outubro do ano passado, é isso? Designando julgamento por forma híbrida, videoconferência ou presencial, caso não se atenda aos protocolos de segurança. Mesmo assim, foi dito que a minha decisão lá chegou por atraso, e então foi impetrado o mandado de segurança e eu concedi a OAB do Estado a entrar como amicus curiae, né? E por despacho declarei insubsistente aquele julgamento. Então, continuou o processo, a Ordem dos Advogados manifestou-se no sentido de anular o julgamento, foram prestadas informações. Muito bem, e eu estou votando, senhor presidente, vou me dispensar de ler os votos todos, né? Eu estou votando pela concessão da ordem, para determinar que novo julgamento seja realizado pela 19ª Câmara Civil, possibilitando-se a advogada da impetrante a sustentação oral, à distância, no caso. Então, senhor presidente, reporto-me ao demais que está nos autos, e o que eu aditei aqui, né, é o caráter nacional, a OAB é nacional, a Justiça é nacional, e que nós temos meio de realizar sessão por videoconferência. Logo durante ainda a pandemia, foram institucionalizados este mês. Então, senhor presidente, eu concedo a segurança, é o meu voto. Obrigado, desembargador. Há divergências já apontadas aqui. Desembargador Bernardo. Senhor presidente, a hipótese tem que ser definida dentro da impessoalidade do artigo 37 da Constituição. E também essa norma processual deve ser interpretada sistematicamente com outras normas do próprio Código de Processo Civil, especialmente a 9321, que estabelece que cabe ao relator decidir se coloca na sessão presencial ou na sessão virtual. Aqui é importante termos em vista que sessão virtual
não é sessão por videoconferência. Sessão por videoconferência é uma forma de sessão presencial. A sessão virtual é aquela que está consagrada no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, cujo artigo 60A repete os dispositivos do Supremo Tribunal Federal. Agora, o ponto nodal aqui da questão está justamente como deve ser interpretado esse artigo do Código de Processo Civil, que é o 937, parágrafo 4º, que estabelece o seguinte: é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquele onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de som e imagens em tempo real, desde que requeira até o dia anterior ao da sessão. Essa é a norma. Contudo, nós temos que ter em conta como isso será interpretado, por exemplo, quando nós todos sabemos que depois da resolução número 322 do CNJ, deixa eu ver aqui certamente, isso, 322 do CNJ, nós retornamos ao sistema rotineiro, ou seja, sessões presenciais, ficando a critério dos órgãos julgadores, nos termos do artigo 60A do Regimento Interno, que copia o mesmo dispositivo do Supremo, julgar determinadas questões em sessão virtual. Sessão virtual não é videoconferência. Então, esse é o ponto. A 19ª Câmara Civil desta Corte realiza sistematicamente, como regra, a sessão semanal presencial. Então, a decisão aqui é de nós interpretarmos o artigo 937, 4º, sistematicamente com o dispositivo do artigo 932, inciso 1 do Código de Processo Civil, que é o que estabelece que cabe ao relator presidir o recurso, o processamento do recurso. Então, isso é uma matéria delicada. A solução seria de ordem até administrativa. Por exemplo, há nos tribunais de Brasília, no Supremo e no STJ, e também no Tribunal de São Paulo, hipótese de até na sessão virtual, que não é sessão por videoconferência. Videoconferência é forma de sessão presencial, no caso da virtual, o advogado remeter para a secretaria a gravação da sua manifestação, para que ela seja inserida na sessão virtual, permitindo que todos, além de lerem os autos com antecedência de pelo menos 48 horas na forma regimental, ainda terão com a antecedência de ouvir o advogado, certamente trazendo novidades, não é? Trazendo com a sua retórica meios de convencimento dos juízes, especialmente do relator, não é? Que, como eu vejo com pessimismo isso, acreditar que o relator mude de ideia. O relator não muda de ideia. Isso é da natureza humana.
Quem tiver essa versatilidade toda de mudar de ideia diante de uma arenga, me causa alguma perplexidade. Ou falta-lhe convicções ao decidir, ou foi outro que preparou o voto. Houve uma terceirização, coisa que eu não posso acreditar que ocorra. Então, voltando ao que nos interessa aqui, a nossa decisão nesta hipótese é a interpretação sistemática, porque nós não podemos interpretar isso de uma forma radical, literis, palavra por palavra. Se for assim, ficará a critério das partes decidir quando os processos serão julgados. Uma vez que a maior parte das câmaras desta Corte já voltaram a sessões presenciais. E todos nós sabemos que, por mais ágil que seja o sistema informatizado do tribunal, para se ouvir o advogado da parte em uma sessão presencial por videoconferência, será necessário montar o aparato tecnológico necessário. Isso não é algo tão simples. Todos nós vamos lembrar das quedas de sistema, né, do período da tal pandemia, né? Então, nós vamos lembrar que tem várias peculiaridades. E aí vem o ponto que eu insisto que essa matéria seja examinada com a visão da impessoalidade. Nós temos que dar solução para todas as partes. Eu falo parte, não advogado, mas parte. A parte tem o direito sagrado de ser representada pelos seus advogados. Agora, tudo isso é interpretado. E dou-lhes o exemplo prático disso do dia a dia forense. O Supremo Tribunal Federal, há cerca de 4 anos, ele já realiza sessões virtuais há quase uma década, desde o período posterior àquela ação penal que chamam de mensalão. Não acho prudente falar isso aqui, mas eu falo porque eu sou um insensato, não é? Então, desde aquela época, o Supremo instalou no seu sistema de julgamento o sistema virtual. Mais tarde foi adotado também pelo Superior Tribunal de Justiça. E como isso é aplicado lá? É repetida a jurisprudência das 2 turmas do Supremo, bem como da Corte Especial do STJ. Corte Especial é o órgão especial deles, que dirime as controvérsias, inclusive, entre as sessões. Os 2 tribunais, através de seus órgãos colegiados, máximos no STJ, e nas turmas não há divergência no Supremo, só se leva a chamada objeção da parte ao plenário quando estou usando aqui o termo utilizado pelo Supremo Tribunal, especificidade na matéria que se pretende levar ao plenário para discutir-se com sustentação presencial. Então é necessário, segundo a interpretação das 2 turmas do Supremo e 2 acórdãos unânimes, eu tive o cuidado de observar tudo isso porque eu tenho sistematicamente indeferido com base nessas decisões do Supremo, porque, afinal de contas, depois da emenda 45, se estabeleceu o stare decisis,
as decisões são verticalizadas. É de boa prudência, aqui não há violação de nenhuma independência. Os tribunais estão submetidos a um sistema constitucional verticalizado. Então, cabe ao Supremo, cabe ao STJ com relação à lei federal a última palavra. E com relação às sessões virtuais, a jurisprudência reiterada, para usar a expressão do meu querido e falecido ministro Carlos Alberto Direito, cansativa jurisprudência daquelas duas cortes de Brasília, estabelecem que só se aceita a chamada objeção quando há especificidade, ou seja, quando a matéria comporta alguma novidade que justifique o debate em sessão presencial. Um exemplo para facilitar. Matéria objeto de repetida jurisprudência, especialmente do STJ ou do Supremo, não comporta no Tribunal de Justiça essa especificidade. Matéria objeto de súmula do tribunal não comporta sustentação oral, não é? Especialmente se a parte, através dos seus advogados, não trouxe o distinguishing no momento próprio. No sistema judicial brasileiro, isso desde a colônia, nas ordenações, nunca ocorreu a chamada prova-bomba, que é apresentada no momento da sessão. Isso só existe, possivelmente, eu digo possivelmente porque eu não conheço. Eu, enquanto os profundos conhecedores de direito estrangeiro o estudavam, eu dava sentenças na Baixada, né? Ou aqui na capital. Eu estou aqui parafraseando o senador Pinheiro Machado, ao ser questionado pelo então senador Rui Barbosa de Oliveira, que fez uma correção sobre o português do senador Pinheiro Machado, que era bacharel em Direito do Largo de São Francisco. Ele rebateu o Pinheiro Machado, dizendo: enquanto Vossa Excelência aprendia a falar bonito na corte, eu defendia as fronteiras do Brasil contra os castelhanos. Então eu aplico aqui em mordos e em rebos que enquanto muitos aprendiam a falar bonito e polir carreiras acadêmicas, eu dava sentença na Baixada Fluminense. Ou aqui no tribunal, porque afinal de contas eu tenho mais tempo na segunda instância do que tive na primeira. 19 anos na primeira, 21 na segunda. Então, voltando ao ponto que nos interessa, nós temos que ter em vista a impessoalidade e uma interpretação sistemática. Eu aceito olimpicamente e aplicarei gostosamente aquilo que o tribunal, conforme já anunciou o presidente Figueira, hoje está organizando uma revisão na nosso regimento interno. Eu aceitarei gostosamente isso, para evitar, inclusive, essa crise que se agiganta. Nós temos aqui uma liminar dada pelo desembargador Melo Tavares, determinando que se realizasse a sessão presencial diante da objeção do advogado e, apesar das decisões repetidas do Supremo Tribunal Federal e da Corte Especial do STJ unânime. Eu tive cuidado de ver se é unânime, para evitar que haja alguma deliberação, estão violando direitos. Não. Isso é interpretação do Código de Processo Civil. Portanto, desembargadores,
Neste caso concreto, algum processualista aqui poderá dizer que isso que esse mandado de segurança teria perdido objeto, uma vez que quando chegou a liminar, a Corte já havia, ou a 19ª Câmara Civil, já havia julgado o recurso e as partes haviam sido regularmente intimadas e a pretensão da advogada capixaba já havia sido indeferida, a ponto dela ajuizar o mandado de segurança. Então, os processualistas poderão até levantar esse ponto da perda do objeto. Eu prefiro ir ao mérito e negar a segurança, uma vez que há diferença fundamental entre sessão presencial, que pode ser física ou por videoconferência, e sessão virtual. Nós estamos tratando aqui da pretensão de uma Câmara em que há sessão presencial como regra. E o advogado quis exercer o direito previsto na lei literis. Portanto, com esses fundamentos e tendo em vista o norte já estabelecido pelo Supremo e pela Corte Especial do STJ, eu voto pela denegação da ordem. Obrigado, desembargador. A partir da divergência, eu vou então colher os votos. Desembargador Najib, relator, pela concessão da ordem, e o desembargador Bernardo Moreira Garcês, pela denegação da segurança. Desembargadora Elizabeth Chirizola, Vossa Excelência como vota? Presidente, essa questão, foi muito bom trazer esse processo aqui, porque eu vejo que há divergência no nosso tribunal. Realmente, em 2015, quando foi publicado o CPC, essa questão trouxe alguma perplexidade, porque nós não estávamos no nível de tecnológico que hoje nós estamos. Mas com o advento, infelizmente com a pandemia, o tribunal evoluiu muito. Todos nós temos computadores, laptops perfeitos, com muita assistência técnica. Todas as salas de sessões têm computadores, laptops funcionando. E, assim, eu não vejo como se pode justificar atender o advogado quando essa questão tecnológica já não existe. O CPC é de 2015, está claro no parágrafo 4º que é permitido ao advogado com domicílio profissional de cidade diversa do tribunal realizar sustentação oral por o recurso tecnológico. E assim eu tenho feito na segunda Câmara. Hoje mesmo eu sou relatora de um agravo que eu indeferi o pedido de sustentação por vídeo, isto porque nós estamos fazendo presencial e as virtuais. Nas presenciais, o advogado agora, ele está insistindo, ele liga para o gabinete, liga para a secretaria, ele diz, eu estou em casa, eu moro no Rio de Janeiro, não preencho os requisitos do CPC, mas eu tenho uma filha de 9 meses que eu não tenho com quem deixar. Minha mulher trabalha, minha sogra quer isso. O motivo do advogado é porque tem um bebê de 9 meses. Eu indeferi esse pedido, porque a lei é muito clara. Eu acho que a gente realmente, o relator, tem que cuidar da pauta. Agora, de outra feita, o que nós fizemos na segunda Câmara, é assim que nós temos feito, numa presencial, o advogado era até do estado do Rio, mas era de uma comarca diversa, o estado do Rio é grande, e ele pedia, comprovava que morava fora, e nós demos a sustentação oral. A sessão presencial transcorreu normalmente com todos os advogados, e aquele advogado que pediu para fazer, ele o fez através do videoconferência, sem nenhum problema. É certo que
Nós fizemos logo a primeira da pauta por vídeo, para liberar logo a questão do sistema, mas de outra feita, eu já estou me aposentando, mas de outra feita eu considero que o melhor é deixar por último, e avisando a todos, porque realmente pode cair o sistema e tudo mais. Mas eu estou entendendo que eu não vejo como tirar essa prerrogativa do advogado, e enquanto não tiver entendimento em sentido contrário, a minha Câmara entendeu assim, de atender os advogados com a sustentação oral. Então, eu estou acompanhando o relator. É como voto, presidente. Obrigado, desembargadora. Desembargador Maurício Caldas Lopes, Vossa Excelência como vota? Presidente, na nossa Câmara 18ª, quando se trata de advogado residente em outro estado, nós já fizemos isso com um advogado de Pernambuco, fizemos de um outro do Paraná e um outro de um outro estado. Já por 3 vezes nós deferimos e ouvimos a sustentação na sessão presencial por videoconferência. Se não me engano, o desembargador Najib deixou bastante claro aqui que a advogada, ao que consta, mora no estado do Espírito Santo. É isso, desembargador? Pois é, eu fico... Até porque o 937 fala em cidade apenas, não mora na mesma cidade. É claro que quem está em Niterói vem aqui. Quem está em Campos fica um pouco difícil. Às vezes pode vir, às vezes pode não vir. Mas, como se trata de outro estado da federação, nós temos... eu tenho que, como presidente, sou eu que, afinal, decido isso. Nós temos, e a Câmara tem enfim, acolhido, nós temos adotado designar, então, uma outra data, ou o próprio dia já designado, para que ele seja ouvido em videoconferência. É só botar o sistema que tem na Câmara. Funciona, põe uma televisão, para que a gente possa ver e ouvir o advogado, e fazemos o julgamento. Como nessa hipótese se trata, repito, de um advogado residente em outro estado, eu, com a vênia devida à douta divergência, vou acompanhar o relator. Obrigado, desembargador. Desembargador José Carlos Varanda, Vossa Excelência como vota? Presidente, eu acompanho inteiramente a divergência, uma vez que o desembargador Bernardo esgotou a matéria sobre o tema, e também esse é o meu entendimento. Obrigado, desembargador. Como vota o desembargador Celso Ferreira Filho? Senhor presidente, eu entendi também os fundamentos e as preocupações do desembargador Bernardo Garcês, mas uma coisa que me impressiona é que nós estamos diante de um mandado de segurança. E o próprio desembargador Garcês disse que é uma questão de literes, quer dizer, a palavra da lei. Quer dizer, não há o que se trazer aqui em prova pré-constituída. A lei diz o que é preciso para impetrar esse mandado de segurança. E a impetrante reúne os requisitos para isso. Embora eu entenda que a justiça tem que estar próxima do jurisdicionado para fazer a prestação jurisdicional. Só se alcança o ideal de justiça quando há essa interação imediata, de frente a frente com o magistrado. E, lamentavelmente, com a chegada da pandemia, houve uma estruturação nova nessa relação e nós vamos ter que acompanhar isso. Mas eu entendi perfeitamente as preocupações do desembargador Bernardo Garcês. Isso acarreta dificuldades para o caso concreto, porque há de existir sempre algum advogado que queira se aproveitar das prerrogativas legais, que são legais, para conseguir um outro intento. Eu estou aqui acompanhando o eminente relator, mas sem deixar de reconhecer que as preocupações do desembargador Bernardo Garcês guardam total pertinência. Obrigado, desembargador.
Desembargadora Sueli Lopes Magalhães. Com o relator, presidente. Obrigado, desembargadora. Desembargador Edson Vasconcelos. Com o relator, presidente. Obrigado. Desembargador Carlos Eduardo Fonseca Paz. Presidente, também vou acompanhar o relator por considerar que se trata de um direito subjetivo e não de um ato discricionário praticado pelo juiz, pelo magistrado, até porque o exercício do poder discricionário é muito raro no âmbito judicial. Por outro lado, eu compreendo a situação do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que é diferente da nossa, porque lá eles examinam exclusivamente questões de direito. Nós não. Nós examinamos também questões de fato. E a sustentação oral, ela vem justamente para esclarecer algumas questões de fato. Ela é o ponto mais forte dela. Por tais razões, eu pedindo vênia ao eminente desembargador Garcês, eu estou acompanhando o relator. Obrigado, desembargador. Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Com o relator, presidente. Obrigado, desembargador. Eu estou na presidência, não estou votando. Desembargador Luiz Felipe Francisco, Vossa Excelência como vota? Senhor presidente, pedindo vênia ao eminente desembargador Bernardo Garcês, que instaurou a divergência. Eu estou acompanhando o eminente desembargador relator. Obrigado, desembargador Marcos Henrique Basílio. Presidente, estou acompanhando o relator, pedindo vênia à divergência. Obrigado, desembargador Benedito Abicair. Senhor presidente, primeiro eu quero fazer uma ressalva. Eu peço perdão se eu tiver entendido errado, quando o desembargador Najib disse que a sexta Câmara, sempre por unanimidade, entendeu que as sessões fossem por videoconferência. Eu digo que eu nunca considerei essa unanimidade, sempre fui contra. Inclusive, talvez tenha sido esse o estopim para eu me remover da sexta Câmara para a 22ª, onde eu presido desde dezembro de 2020. Então, realmente, nunca concordei com esse tipo de sessão. Em segundo lugar, na prática, eu posso falar com muita tranquilidade, o sistema de conferência, ele atrasa em demasia o julgamento dos processos. Eu digo isso por um motivo. A 22ª Câmara, essa sim, por unanimidade, adotou o sistema de sessão presencial exclusivamente, leva para julgar, em média, 37, 40 processos, no máximo, 1h, 1h15, 1h20. Não passa disso. Enquanto as sessões da sexta Câmara, que adota o sistema híbrido, quando lá eu vou votar, só os processos de minha relatoria, um total de 5 a 6, 7 processos, levam pelo menos 40 a 50 minutos, e às vezes um pouco mais. Ou seja, na prática, o sistema por videoconferência, ele não é salutar. Eu vejo que na 22ª, onde os processos são todos julgados ou na sessão virtual ou na sessão presencial, quando da sessão presencial, todos os advogados pedem preferência para se manifestar, para sustentar. E quando chega na hora, daqueles 30 advogados, não mais do que 5, 6 realmente sustentam. O Código de Processo Civil, ele estabelece um prazo de 15 minutos para cada advogado se manifestar. É só fazer as contas. A cada 4 advogados sustentando, nós temos 1 hora de sessão. E é muito mais fácil, muito mais prático para o advogado estar em casa com todo o conforto para poder proceder à sua sustentação oral. Nós estamos cometendo erros com todas as vênias de quem pensa diferente de mim. Seríssimos, tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles já estão revendo esse posicionamento de videoconferência, porque o judiciário ele não vai suportar. Hoje nós temos as sessões virtuais que desafogaram em muito a nossa carga processual. Hoje nós colocamos em sessões virtuais 150, 200 processos. Hoje, os desembargadores, como eu, por exemplo, eles se comunicam com os advogados por telefone. Já se adota também aqui que o advogado remeta um vídeo para sustentar na sessão virtual. Ou seja, os advogados têm todas as facilidades que nós não tínhamos até eu entrar aqui. Eu estou aqui há 17 anos. A dificuldade para se falar com o magistrado, para se falar com o desembargador. As sessões, elas tinham no máximo 20 processos.
Na década de 70, não chegava-se nem a 15 processos por sessão. Então era passível que se tivesse um grande debate dos advogados sustentando, os desembargadores debatendo. Hoje é inviável, é totalmente inviável. Nós vamos trazer um retrocesso e mais um detalhe. Eu, por exemplo, resido em Copacabana. Na área onde eu resido, que é uma área nobre, nós não temos fibra ótica, em decorrência do metrô. Então, o meu Wi-Fi, ele é péssimo. Ele é péssimo. Há uma certa dificuldade para uma série de procedimentos que eu quero fazer através do computador. Há advogados que estão em outras cidades que têm dificuldade também com o sistema de provedores. As sessões virtuais, as sessões de videoconferência que eu participo na 6ª Câmara, várias e várias vezes ficamos aguardando até que o advogado possa entrar novamente, caiu o sistema, espera-se alguns minutos, às vezes muitos minutos. Então, com todas as vezes, senhor presidente, eu não posso concordar que nós, apesar de todos os meios de comunicação para o advogado se manifestar, se comunicar com o julgador, nós tenhamos que ficar aguardando a critério do advogado como é que ele quer que se proceda a sessão. E se levar em conta que existe, sim, não vamos tampar o sol com peneira, advogados que se utilizam dessa prerrogativa até para empurrar o processo. Isso vai acontecer sempre, aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. E que estão com todas as vezes ao relator, eu me filio ao excelente voto do desembargador Bernardo Garcês, que se respalda no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e no órgão administrativo do CNJ. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Como voto, desembargador Carlos Santos de Oliveira. Meu presidente, em primeiro lugar, eu quero fazer minhas as palavras do desembargador Garcês. E quero fazer minhas as palavras do desembargador Abicaia. Realmente, nós temos aqui um dispositivo de lei. Agora, a nós, enquanto tribunal, cabe a interpretação desse dispositivo. Nós sabemos a dificuldade que é realizar audiências de videoconferência. Nós sabemos a dificuldade que é você realizar sessões de julgamento mistas. A minha Câmara, por exemplo, sem comparar com nenhuma outra Câmara, só realiza sessões presenciais. Os advogados vêm à tribuna e agradecem a sessão presencial, porque os advogados, pelo menos aqueles mais atuantes, eles querem olhar no olho do julgador. Eles querem ter a oportunidade de sustentar as razões de direito e de fato que justificam o que eles estão pleiteando para o cliente deles, olhando no olho. Segundo lugar, nós temos aqui esse parágrafo 4º. Agora, eu não vi isso, eu tomei o cuidado de ver, eu não vi nesse mandado de segurança, com todas as vênias, nenhuma justificativa plausível para a adoção desse dispositivo. Como disse aqui a desembargadora Elizabeth Filizola, o advogado tem uma filha menor de 9 anos, não pode sair de casa. Seria um motivo, tudo bem. Está doente, não pode ir. Tem que ir para o hospital visitar a mãe. Eu não vi. Simplesmente ela quer a audiência de videoconferência porque a lei diz que sim. Agora, esse dispositivo ele tem que ser interpretado com alguma temperança. Sob pena de quê? Sob pena de falir o judiciário. Quando é para o advogado, com todas as vênias, é prerrogativa. Mas quando é para o magistrado, não é prerrogativa, é privilégio. Então, até quando a gente vai suportar esse tipo de situação? Eu vejo aqui, com todas as honras, que eu sempre homenageio os advogados, o doutor advogado veio sustentar presencialmente. Ele não podia dizer o seguinte, olha, o órgão especial não está fazendo mais sessão presencial, mas eu quero que faça, porque o meu mandado de segurança diz isso. É o pedido do meu mandado de segurança? Não, ele veio pessoalmente. Agora, se veio pessoalmente aqui, desculpe, por que não poderia ter ido na Câmara? Então, eu acho que a coisa meio fica sem nexo. E a partir do momento que a gente vai abraçando essas teses, a gente vai cada vez mais inviabilizando o funcionamento do nosso próprio tribunal.
São essas razões. Eu teria muito mais coisa para falar, mas não vou cansar os colegas. Eu estou votando com a divergência, presidente. Obrigado, desembargador. Como vota a desembargadora Marília de Castro Neves? Senhor presidente, da mesma forma que o desembargador Carlos, eu faço minhas as palavras do desembargador Garcês, do desembargador Abicair e as do desembargador Carlos. Eu acho que, ainda mais com o nosso sistema hoje, o nosso sistema de informática extremamente precário, seria inviabilizar as sessões do tribunal. Semana passada, por exemplo, o nosso sistema caiu inúmeras vezes durante a sessão. E por mais de uma vez, eu fazendo sessão na sessão civil, por exemplo, nós tivemos que esperar o advogado, que não conseguia, uma hora ele conseguia, tinha áudio, outra hora não tinha áudio, não tinha imagem, outra hora tinha imagem e não tinha áudio, e isso se repete em todos os momentos, era na sessão, durante a pandemia, na sessão telepresencial, e hoje na sessão híbrida, ou não sei se é híbrida, na sessão civil, que também aconteceu. Então, eu entendo que isso vai dificultar demais a vida de todos. Eu acho justo que a advogada pretenda isso, mas se não há realização de sessão telepresencial na Câmara onde ela está, é justo também que ela venha exercer o munus advocatício dela aonde ela está advogando, que é o Rio de Janeiro. Ela tem que vir aqui e fazer a sustentação, como lembrou bem o desembargador Carlos, o advogado está aqui fazendo. Então, eu acompanho integralmente a divergência. Obrigado, desembargadora. Como vota a desembargadora Jaqueline Montenegro? Também pedindo vênia ao desembargador Najib, eu estou acompanhando a divergência por todas as razões que os meus colegas que divergiram, começando pelo desembargador Bernardo, com seu voto magistral, desembargador Abicair, desembargador Carlos, desembargadora Marília. Eu estou acompanhando, até porque eu vivo essa experiência na minha Câmara, e com todas as vênias, um caos, porque Mauro Pimpão está aqui e não me deixa mentir, ora é a imagem que aparece, ora é o som que desaparece, nunca é possível juntar imagem e som, é o Wi-Fi que está ruim, é o sinal da minha sala de sessão que não serve, enfim, é um caos. A sessão que leva meia hora leva 3 horas, e nesse caso concreto até me chama mais atenção, porque o dispositivo legal diz: é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal, realizar a sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso. Acontece que, nesse caso concreto, a advogada, o domicílio eleitoral dela, o domicílio profissional dela, era o Rio de Janeiro. Ela é que estava fora do domicílio profissional. O domicílio profissional dela, a OAB dela, era a RJ. Então, nem na hipótese legal ela estava inserida. Então, com todas as vênias, eu vou acompanhar a divergência. Obrigado, desembargadora. Como vota a desembargadora Denise Vaccari? Presidente, eu voto com o relator, também com todas as razões, especialmente expostas aqui pela desembargadora Filizola e o mais, que foi acrescido. Obrigado, desembargadora. Desembargadora Maria Helena Machado. Senhor presidente, eu me filio à divergência inaugurada pelo desembargador Bernardo Garcês e acompanhada por alguns eminentes colegas dessa corte, calcada nos argumentos que os mesmos trouxeram, mas em especial no argumento de que a nobre advogada ela tem domicílio de trabalho no Rio de Janeiro. A OAB dela é a OAB Rio de Janeiro. Portanto, trata-se de texto, não se encontra aplicado o texto do parágrafo 4º do artigo 932, se eu não me engano, que fala em domicílio... 937, eu me enganei com relação ao dispositivo, mas que fala com relação ao domicílio do advogado. Se ele é domiciliado no Rio de Janeiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Estado Seccional do Rio de Janeiro, não há por que não se aplicar decisão outra, senão aquela do relator. Enfim, ela não tem o direito que ela postula. Não há direito líquido e certo. Portanto, com a divergência, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Desembargador Luiz Veiter. Senhor presidente, como vota? Nós temos que examinar o caso concreto. Eu acho que cada caso vai ser examinado de per si. Nesse caso, a ilustre advogada não justificou o motivo pelo qual ela queria transferir a sessão virtual para presencial por videoconferência. Ele indeferiu, o relator indeferiu a liminar no agravo, mandou para virtual, ela fez contato com a secretaria disse que só fazia sessão presencial, ela protocolou dizendo que ela queria ou presencial ou videoconferência. Então, ela não justificou o fato pelo qual ela gostaria que fosse realizada a sessão por videoconferência. Por esse motivo, eu acho que não tem fundamento o mandado de segurança.
Eu fui olhar o voto, inclusive, que o desembargador Najib me disponibilizou. Eu achei até que fosse empatar a votação, o desembargador, o presidente teria que desempatar se a desembargadora Denise acompanhasse a divergência, mas por esse motivo eu vou acompanhar a divergência. Não tem, ela não justificou, olha, eu moro em tal local, quer dizer, não trouxe dado nenhum. Ela quis porque quis. Eu presido a Câmara, minha sessão é eminentemente presencial, a desembargadora Denise participa da nossa Câmara, é só presencial, e quando às vezes o advogado pede e não justifica, nós estamos definindo. Agora, quando ele justifica, nós já fizemos mais de uma vez. E nesse caso concreto, eu estou acompanhando a divergência, estou denegando agora. Obrigado, desembargador. Como vota a desembargadora Maria Augusta? Por todas as razões expostas pela divergência, eu estou acompanhando a divergência. Obrigado, desembargadora. E, finalmente, como voto, o desembargador Adriano Celso Guimarães. Olha, eu acompanho integralmente o voto do desembargador Bernardo Garcês. É de se salientar que o processo em questão foi colocado a princípio na pauta virtual. Pediu à advogada que não fosse julgado virtualmente porque ela pretendia sustentar oralmente. E diante disso, o processo foi então colocado na pauta presencial, que, como bem salientado pelo desembargador Garcês, é o gênero em que a videoconferência é espécie. E a videoconferência somente se justificada na época da pandemia, porque as pessoas não podiam se encontrar no espaço fechado por força da pandemia. Ora, encerrada a pandemia, não há mais justificativa para ter sessão por videoconferência. A sessão ou é virtual ou é presencial. De forma que não houve nenhuma ofensa a direito líquido e certo da advogada em fazer a sua sustentação oral, porque poderia fazê-lo na sessão presencial. De forma que eu, por esses fundamentos, acompanho o voto divergente do desembargador Bernardo Garcês. Obrigado, desembargador. Há uma dúvida aqui na minha contagem, na contagem da secretaria, em relação ao desembargador Maurício Caldas. Vossa Excelência está acompanhando o relator. O relator. Então, já temos o resultado do julgamento. Foram 11 votos acompanhando o relator e 10 votos com a divergência. Então, após votar o relator, concedendo a segurança no que foi acompanhado pelos desembargadores Elizabeth Filizola, Maurício Caldas Lopes, Celso Ferreira Filho, Sueli Lopes Magalhães, Edson Aguiar de Vasconcelos, Carlos Eduardo Passos, Ricardo Rodrigues Cardoso, Luiz Felipe Francisco, Marcos Henrique Basílio, Denise Vacari. Vencidos os desembargadores Bernardo Moreira Garcês, Bernardo Moreira Garcês, Benedito Abicair, Carlos Santos de Oliveira, Marília de Castro Neves, Jaqueline Montenegro, Maria Helena Machado, Luiz Sveiter, Maria Augusta, que votavam no sentido da denegação da segurança. Tem mais voto, desembargador. Votou Adriano. Perdão, desembargador Adriano, desembargador Varanda. Foram 11 a 10. É este, então, o resultado do julgamento. Obrigado ao advogado pela participação. Chama julgamento quinto da pauta, embargo de declaração no agravo cível 317664-12, que é embargante Caixa de Previdência, funcionários do Banco do Brasil Previ e embargados Banco do Brasil S.A. e outros. A relatoria do desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, a quem passo a palavra. Pois não, desembargador. Presidente, a parte embargante alega a existência de omissão, uma vez que não teria sido analisado o argumento de que o acordo viola os temas 955 e
1021 do STJ, porque foi afastada a imposição da Constituição das reservas matemáticas atuariais ao participante, com fundamento em notório erro. Afirma que o acórdão confunde o recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS com recomposição prévia integral das reservas matemáticas. Na verdade, presidente, não há omissão a suprir aqui no caso. A Câmara, com base nas provas carreadas aos autos, entendeu que o tema 1021 do STJ supriu as possíveis dúvidas quanto ao tema 955 da Corte Superior e aplicou ao caso concreto. Quanto ao laudo pericial, depois de instada a se manifestar, a hora recorrente não esclareceu quanto ao custeio. Conforme se verifica da simples leitura, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, a realidade é que o acórdão coincide com a orientação firmada pelo STJ, por oportunidade do julgamento do mérito do RESP 1.740.397 do Rio Grande do Sul e também 1.778.938 de São Paulo, que são objeto do tema 1021. Não há, portanto, falar em qualquer ofensa ao tema 955. Nós sabemos que os embargos de declaração constituem nesse caso aqui, os embargos de declaração constituem mero inconformismo com o acórdão, que negou o provimento ao agravo interno. Também sabemos que os embargos não se prestam como recurso de integração do julgado e não de substituição, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes aos embargos. Por essa razão, presidente, que resumindo o meu voto, eu estou rejeitando os embargos, negando o provimento. Obrigado, desembargador. Haverá divergência? Não havendo, proclamo eu o resultado do julgamento. À unanimidade de votos, foram rejeitados os embargos nos termos do voto do eminente relator. Senhor presidente, pela ordem, pois não? Felipe Francisco, eu tenho declaração de impedimento nesse processo. Deixa eu só conferir, desembargador. Está anotado, desembargador. Impedimento de Vossa Excelência, folhas 1499. Pois não. Obrigado. Chama julgamento sétimo da pauta, que eu agravo. 1255486, agravante. Associação dos proprietários e moradores do Bosque dos Esquilos, Gleba C, advogado doutora Maria Helena Lopes de Figueiredo, e agravado Dione Decena Cerqueira, advogado à Defensoria Pública, à relatoria do desembargador Edson Guerra de Vasconcelos, a que eu concedo a palavra. Presidente, esse agravo interno foi interposto contra a decisão da terceira vice-presidência, que, na forma do artigo 1030, inciso 1 do CPC, negou seguimento aos recursos extraordinário e especial, por entender que o acórdão recorrido estaria devido e suficientemente fundamentado, atraindo à incidência a espécie da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito do RE 695-911 de São Paulo, representativo do tema 492, e também pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RESP 1.439.463 de São Paulo, paradigma do tema 882. Os recursos tiveram seguimento denegado em razão de o acórdão recorrido se encontrar alinhado com as teses fixadas nos temas 492 e 882 das Cortes Superiores. Então, presidente, conforme a exigência trazida pelo artigo 1021, parágrafo 1º do CPC,
cabia ao recorrente impugnar a aplicação do referido tema e apontar a razão de seu afastamento. Tal impugnação deve ter argumentação direcionada e específica a mitigar a decisão atacada, não bastando alegações superficiais. A peça recursal, neste ponto, traduz simples resignação do agravante às conclusões dos julgados, reeditando a tese veiculada em seus recursos excepcionais, sem, contudo, demonstrar a inadequação dos temas aplicados e que deram causa à negativa de seguimento dos recursos interpostos. Por isso, presidente, eu estou encaminhando meu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Haverá divergência? Não? Então, proclamo o resultado do julgamento. À unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso, no termo do voto do eminente relator, agradecendo a presença da ilustre advogada, doutora Maria Helena Lopes de Figueiredo. O 8º da pauta, chama agora a julgamento, é o agravo 90, 87, 16, agravante Catarina Feiz Nicolau Neme e agravado Sul América Companhia de Seguros Saúde, a relatoria do desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, a quem concedo a palavra. Pois não, excelência. Presidente, o recurso extraordinário teve seguimento negado por aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado quando do julgamento dos temas 800 e 890. Conforme o requisito do artigo 1021, parágrafo 1º do CPC, cabia a recorrente impugnar a aplicação desses temas e apontar a razão da sua não aplicação à hipótese dos autos. Tal argumentação deve ter fundamentação direcionada específica a mitigar a decisão atacada, não se admitindo, como eu já disse aqui, meras alegações. Então, presidente, na hipótese realmente não há razão, com todo o respeito ao recurso interposto, não há razão para se modificar a decisão. Eu estou, então, encaminhando meu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Obrigado, desembargador. Haverá divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento. À unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Não temos mais processo. Agradeço a todos a presença, em especial porque, pelo menos desde o início desse mandato, primeira vez em que a pauta virtual está completamente finalizada também. Então, finalizamos as duas pautas. Então, agradeço a todos, boa tarde, obrigado ao nosso procurador, até a próxima.